Olá! Na madrugada de 8 de março de 2014, um avião Boeing 777 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur, na Malásia. O voo tinha como destino Pequim, na China. A bordo estavam 227 passageiros e 12 tripulantes. Era para ser uma viagem de rotina, mais uma entre as milhares que cruzam os céus do planeta todos os dias. O tempo estava bom. As condições de voo eram ideais. Ninguém poderia imaginar que aquele voo, o MH370, entraria para a história da aviação de uma forma trágica e misteriosa. Ele simplesmente desapareceu, dando início a um enigma que até hoje, em 2025, desafia especialistas e comove o mundo inteiro. A decolagem ocorreu normalmente às 0h41, hora local. O avião subiu para sua altitude de cruzeiro e seguiu a rota planejada em direção ao nordeste, sobre o Mar do Sul da China. Os primeiros 40 minutos do voo transcorreram sem qualquer anormalidade. O contato com o controle de tráfego aéreo era constante e claro. O comandante Zahari Ahmad Shah, um piloto experiente com mais de 18.000 horas de voo, estava no comando, ao lado do primeiro oficial, Farik Abdul Hamid. Tudo parecia perfeitamente normal. Uma viagem tranquila que deveria terminar com o pouso seguro em Pequim algumas horas mais tarde. O último contato por voz com a aeronave ocorreu a 1h19. O controle de tráfego aéreo da Malásia se despediu com a mensagem: Padrão, Malaysian 370. Contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. A resposta vinda do cockpit foi calma e igualmente rotineira. Good night. Malaysian 370. Essas foram as últimas palavras ouvidas do voo MH370. Logo depois, quando o avião deveria fazer contato com o controle de tráfego aéreo do Vietnã, ao entrar em seu espaço aéreo, ele silenciou. O avião, que transportava 239 almas a bordo, simplesmente sumiu dos radares civis, como um fantasma na noite. O que se seguiu foi uma crescente sensação de confusão e alarme. Minutos se transformaram em horas, e o avião não apareceu em nenhum radar. Ele não pousou em Pequim no horário previsto. As famílias que aguardavam no aeroporto começaram a perceber que algo estava terrivelmente errado. Inicialmente, as autoridades pensaram em uma falha de comunicação ou um acidente repentino, mas a ausência de um pedido de socorro, de destroços ou de qualquer sinal do avião transformou a preocupação em um dos maiores mistérios da aviação moderna. O mundo começou a fazer a pergunta que continua sem resposta: o que aconteceu com o voo MH370? O mistério se aprofundou quando os investigadores analisaram os dados de radar. Apenas 2 minutos após a última comunicação por voz, a 1h21, o transponder do avião foi desligado. Esse equipamento é fundamental, pois transmite a identidade, a altitude e a velocidade da aeronave para os controladores de voo. Desligá-lo de forma deliberada ou por uma falha catastrófica torna o avião praticamente invisível para os radares civis secundários. O silêncio do transponder foi o primeiro ato de um drama que se desenrolava longe dos olhos do mundo. O avião não caiu. Ele continuou voando, mas de uma forma que indicava uma ação intencional e planejada. Embora invisível para os radares civis, o MH370 ainda foi detectado por radares militares primários. Esses radares não dependem do transponder e rastreiam objetos no céu por meio de ondas de rádio refletidas. Os dados militares mostraram algo chocante. Em vez de continuar sua rota para Pequim, o Boeing 777 fez uma curva acentuada para a esquerda, mudando seu curso drasticamente. Ele voou de volta sobre a península da Malásia, cruzando o país de leste a oeste. Essa manobra não fazia parte de nenhuma rota de voo conhecida e não foi comunicada a nenhum controle de tráfego aéreo.
Era um voo fantasma, seguindo um caminho desconhecido. A rota anormal continuou. Após cruzar a Malásia, o avião fez outra curva, desta vez para o noroeste, seguindo pelo Estreito de Malaca. Depois, virou novamente para o sul, em direção a uma das áreas mais remotas do planeta, o sul do Oceano Índico. Essa trajetória complexa e precisa sugere que quem estava no controle da aeronave sabia exatamente o que estava fazendo. Não parecia ser um voo desgovernado ou resultado de uma falha técnica que incapacitou os pilotos. Pelo contrário, as manobras eram consistentes com uma navegação cuidadosa, evitando a detecção por radares de países vizinhos. O último sinal do avião veio de uma fonte inesperada. Mesmo com os sistemas de comunicação desligados, um satélite da empresa britânica Inmarsat continuou recebendo pings automáticos da aeronave. Eram sinais de handshake, uma espécie de "ainda estou aqui" que a unidade de dados do satélite enviava a cada hora. O último desses pings foi registrado às 8h19 da manhã, mais de 7 horas após o desaparecimento dos radares civis. A análise desses sinais permitiu aos investigadores traçar 2 grandes arcos de possíveis localizações finais. Um ao norte, sobre a Ásia Central, e outro ao sul, sobre o Oceano Índico. Acredita-se que o avião voou até ficar sem combustível. Com a definição do arco sul do Oceano Índico como a área mais provável da queda, a maior e mais cara operação de busca da história da aviação foi iniciada. Dezenas de países, incluindo Austrália, China e Malásia, uniram forças. Navios, aviões e submarinos de alta tecnologia foram enviados para uma vasta e desolada extensão de mar, a milhares de quilômetros da costa oeste da Austrália. A área de busca era gigantesca, cobrindo milhões de quilômetros quadrados de um dos oceanos mais profundos e traiçoeiros do mundo. As equipes enfrentavam um desafio monumental. Nos primeiros meses, a busca foi marcada por otimismo e pistas falsas. Sinais acústicos, que se pensava serem das caixas pretas do avião, foram detectados no fundo do mar. Isso concentrou os esforços em uma área específica, e submarinos não tripulados foram enviados para mapear o leito oceânico em busca de destroços. A esperança era grande. As famílias dos passageiros e tripulantes acompanhavam cada notícia com o coração na mão. No entanto, após semanas de buscas intensas naquelas coordenadas, nada foi encontrado. Os sinais foram posteriormente considerados inconclusivos, provavelmente vindos de outras fontes. A frustração começou a se instalar. A busca submarina continuou por quase 3 anos. Equipes especializadas mapearam mais de 120 mil quilômetros quadrados do fundo do oceano, uma área maior que Portugal. Usando sonares de varredura lateral e veículos subaquáticos autônomos, eles criaram um mapa detalhado de um terreno submarino cheio de vulcões e cânions profundos. Apesar do esforço tecnológico e humano sem precedentes, o corpo principal da aeronave nunca foi localizado. A imensidão do oceano e a profundidade de até 6.000 metros tornaram a tarefa comparável a procurar uma agulha em um palheiro gigantesco, sem saber exatamente onde o palheiro está. Em janeiro de 2017, após quase 3 anos e mais de 160 milhões de dólares gastos, os governos da Austrália, Malásia e China anunciaram a suspensão da busca oficial. A decisão foi recebida com angústia e protestos por parte das famílias das vítimas, que sentiram que a busca estava sendo abandonada. As autoridades afirmaram que, sem novas evidências críveis que apontassem para uma localização específica, não era possível continuar a operação de forma indefinida. A busca pelo MH370 havia chegado a um impasse, deixando o mistério principal sem solução e o paradeiro do avião desconhecido. Com a falta de evidências concretas, o desaparecimento do MH1370 se tornou um campo fértil para teorias.
Elas variam desde explicações técnicas plausíveis até especulações mais extremas. Uma das primeiras teorias consideradas foi a de uma falha mecânica catastrófica. Um incêndio a bordo, talvez causado por baterias de lítio na carga, poderia ter gerado uma fumaça tóxica que incapacitou a tripulação e destruiu os sistemas de comunicação. Nesse cenário, o avião teria continuado a voar no piloto automático até ficar sem combustível, o que explicaria o longo voo silencioso. No entanto, essa teoria não explica por que o avião fez curvas tão precisas. Outra linha de investigação, e uma das mais fortes, aponta para uma ação deliberada de um dos pilotos. O foco principal recaiu sobre o comandante Zaharie Ahmad Shah. Investigações descobriram que ele tinha um simulador de voo em casa, no qual havia traçado uma rota muito semelhante à que o MH370 teria feito sobre o Oceano Índico. Isso levantou a suspeita de um ato de suicídio-assassinato em massa. No entanto, nenhuma prova conclusiva foi encontrada. A família e os amigos do piloto o descrevem como um profissional dedicado e equilibrado, e o relatório final da Malásia não encontrou nada em seu histórico que apoiasse essa teoria de forma definitiva. A possibilidade de um sequestro por terroristas ou por um passageiro também foi exaustivamente investigada. As autoridades verificaram o histórico de todos a bordo. 2 passageiros iranianos embarcaram com passaportes europeus roubados, o que gerou alarme inicial. Contudo, descobriu-se que eles eram apenas imigrantes em busca de asilo e não tinham qualquer ligação com grupos terroristas. A falta de qualquer reivindicação de responsabilidade por parte de alguma organização terrorista também enfraquece essa hipótese. Se foi um sequestro, os sequestradores não comunicaram suas intenções, o que torna o motivo um completo mistério. Teorias mais extraordinárias também surgiram, incluindo a de que o avião foi abatido acidentalmente durante um exercício militar. Outras sugerem um sequestro cibernético, no qual o avião foi controlado remotamente, ou até mesmo que ele pousou em um local secreto. No entanto, não há nenhuma evidência que sustente essas especulações. O relatório oficial da investigação, divulgado em 2018, concluiu que a mudança de rota foi feita manualmente e que houve interferência ilícita. Mas, sem encontrar o avião e suas caixas pretas, os investigadores não puderam determinar quem estava no controle ou por quê. O mistério permanece. Mais de um ano após o desaparecimento, em julho de 2015, uma peça de destroço foi encontrada na Ilha da Reunião, um território francês no Oceano Índico, a milhares de quilômetros da área de busca. A peça foi identificada como um flaperon, uma parte da asa de um Boeing 777. Análises confirmaram que ela pertencia ao voo MH370. Foi a primeira e mais importante prova física de que o avião havia, de fato, se acidentado no Oceano Índico. Para as famílias, a descoberta foi um momento de dor profunda. A pequena esperança de que seus entes queridos pudessem estar vivos foi destruída, mas ao mesmo tempo, foi o primeiro passo para uma confirmação oficial da tragédia. Nos anos seguintes, mais de 30 outros fragmentos suspeitos de pertencerem ao MH370 foram encontrados em praias da costa leste da África, em países como Moçambique, Tanzânia e Madagascar. A localização dessas peças era consistente com as correntes oceânicas do sul do Oceano Índico, o que ajudou a validar a teoria de que o avião caiu naquela vasta região. Especialistas em análise de correntes usaram os locais das descobertas para tentar refinar a área de busca, mas a precisão ainda era limitada. Cada peça encontrada trazia uma mistura de sentimentos, um vislumbre da verdade, mas também um lembrete doloroso da perda. Apesar da confirmação de que o avião se desintegrou, a busca pelo corpo principal da aeronave e por suas caixas pretas continua sendo um desafio imenso. Os destroços encontrados são relativamente pequenos e leves,
peças que flutuaram por milhares de quilômetros. As partes mais pesadas, como os motores e a fuselagem, teriam afundado rapidamente perto do local do impacto. A profundidade do oceano naquela região, que chega a mais de 4 quilômetros, e o terreno submarino acidentado, com montanhas e cânions, tornam a localização desses destroços uma tarefa extremamente difícil, mesmo com a tecnologia mais avançada disponível. Para as famílias das 239 pessoas a bordo, a jornada tem sido de uma agonia sem fim. A falta de respostas concretas e de um local de descanso final para seus entes queridos impede o processo de luto. Muitos continuam a lutar por respostas, organizando campanhas e pressionando os governos a não desistirem da busca. A empresa privada Ocean Infinity conduziu uma nova busca em 2018, baseada em novas análises, mas também não teve sucesso. A ausência do avião deixa uma ferida aberta, um luto suspenso, que impede as famílias de seguirem em frente. A dor da perda é agravada pela dor da incerteza. O desaparecimento do voo MH370 expôs falhas críticas nos sistemas de rastreamento de aeronaves. Foi um choque para o mundo descobrir que um avião comercial moderno poderia simplesmente sumir sem deixar rastros. Como resultado direto da tragédia, a indústria da aviação global implementou mudanças significativas para garantir que algo assim nunca mais aconteça. A Organização da Aviação Civil Internacional, a OAS, estabeleceu novos padrões. Desde então, as companhias aéreas são obrigadas a rastrear seus aviões a cada 15 minutos em voos sobre o oceano, uma melhoria considerável em relação ao padrão anterior de 30 a 40 minutos. Além do rastreamento mais frequente, novas regulamentações estão sendo implementadas para o futuro. Uma delas exige que as aeronaves mais novas sejam equipadas com sistemas de rastreamento autônomos que não possam ser desligados manualmente de dentro do cockpit. Esses sistemas seriam ativados automaticamente em caso de uma situação de emergência ou desvio de rota não autorizado, transmitindo a localização do avião a cada minuto. Outra inovação importante é o desenvolvimento de caixas pretas ejetáveis, que se soltariam da aeronave em caso de impacto na água e flutuariam, facilitando sua localização e recuperação. O impacto emocional e psicológico nas famílias das vítimas é incalculável. Elas vivem em um estado de luto ambíguo, sem os rituais de despedida que ajudam a processar a perda. A falta de respostas definitivas alimenta a desconfiança em relação às autoridades e às investigações oficiais. Muitos familiares se uniram em grupos de apoio, como o Voice 370, para compartilhar sua dor e continuar a luta por justiça e pela verdade. Eles se recusam a deixar que o mundo esqueça as 239 vidas perdidas e continuam a ser a voz mais poderosa na exigência de que a busca pelo MH370 seja retomada assim que novas pistas surgirem. Hoje, mais de uma década depois, o mistério do voo MH370 persiste. As perguntas fundamentais continuam sem resposta. O que realmente aconteceu a bordo daquele avião? Foi uma falha técnica, um ato deliberado de um piloto, um sequestro ou algo completamente diferente? Onde exatamente repousam os destroços da aeronave? Enquanto o corpo principal do Boeing 777 e suas caixas pretas não forem encontrados, a verdade permanecerá submersa nas profundezas do Oceano Índico. O MH370 não é apenas uma história sobre um avião desaparecido. É um lembrete sombrio da nossa vulnerabilidade e da busca incessante da humanidade por respostas diante do inexplicável. A busca pela verdade para as famílias e para o mundo ainda não terminou. Obrigado por assistir a este documentário e por dedicar seu tempo a refletir sobre o mistério do voo MH370 e seu impacto profundo na aviação e na vida de tantas pessoas. Se este conteúdo te fez pensar, inscreva-se no canal para mais histórias investigativas e compartilhe este vídeo para que o legado do MH370 nunca seja esquecido. Até a próxima investigação.